Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso café pedagógico, nossos encontros de sábado de manhã. Você que está acordando aí, já vai pegando papelzinho, caneta para participar da nossa live, faz aí os comentários, manda os coraçõezinhos. Os aviõezinhos também, que é muito importante não esquecer de mandar para as pessoas que já estão ao vivo aí, né? A gente consegue descobrir quem já está acordado, fuçando aí no WhatsApp. Então entra aí, manda, compartilha. Essa live hoje a gente vai estar falando sobre dificuldade de aprendizagem. O tema estava lá empatando com outro assunto muito bacana, que seria a parte da inclusão. E aí eu vou colocar novamente para vocês estarem votando durante essa semana alguns temas, tá bem aqui, alguns temas para que a gente poder então escolher mais uma vez o tema do café pedagógico. É importante vocês também fazerem essa sugestão, então pode vir na minha caixinha de comentários, colocar, nossa, você não colocou, né, como tema para escolher, mas eu gostaria que você abordasse esse assunto num próximo momento. Esse café pedagógico é voltado, né, para a sua escolha. Eu quero ajudar vocês, eu quero melhorar o rendimento dos seus alunos, o rendimento do seu filho, se você é pai, mãe que está assistindo também, porque o café pedagógico também não é só voltado para professores, também pais, educadores podem sim aprender muito, e eu sei que tem até aluno aprendendo, eles vêm me contar, professora, assistir o seu café pedagógico, né? Eu aprendi isso, então assim, tem sido muito gratificante receber os comentários de vocês, receber esse carinho. E eu quero mais, tá, gente? Eu quero muito mais carinho, quero muito mais comentário nas nossas lives. Na manhã de hoje, como eu já disse, o nosso tema escolhido, depois de ficar muito impactado com inclusão escolar, é justamente a dificuldade de aprendizagem. E para a gente poder falar, né, sobre a dificuldade de aprendizagem, a gente precisa entender primeiro o que é aprendizagem. Porque eu não posso falar que a pessoa tem uma dificuldade se eu não sei o que é uma aprendizagem. Então, você sabe o que é aprendizagem? Quer escrever aqui nos comentários o que é aprendizagem? Eu peguei algumas citações para poder falar para vocês o que é aprendizagem. Então, segundo Aquino, ele diz que a aprendizagem refere-se à aquisição cognitiva, física e emocional e ao processo de habilidades e conhecimentos em diversas profundidades. Ou seja, o quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar, comunicar esse conhecimento, essas habilidades. Existe uma outra definição, e agora é o Ileris, que diz assim: qualquer processo, então a aprendizagem é qualquer processo em que os organismos vivos tenham uma mudança permanente em capacidades que não se deva unicamente ao amadurecimento biológico ou ao envelhecimento. Ficou confuso? Ficou complicado essas duas definições? Eu vou falar do jeitinho da Nathalie. Em outras palavras, segundo a Nathalie, a aprendizagem é um processo que acontece no cérebro, cujo objetivo é modificar o comportamento de tal forma que melhore a adaptação do indivíduo no ambiente que ele vive. A aprendizagem, então, tem como função mudar, melhorar o comportamento do indivíduo. Você ensina para que ele possa usar aquilo para mudar os seus hábitos, mudar os seus comportamentos. E isso vai influenciar na pessoa que ele vai ser lá na frente. Qualquer conteúdo, história, geografia, matemática, português, certo?
você está fazendo com que ele mude comportamentos. Isso vai ser importante para ele lá na frente. Então, coisas simples do dia a dia você tem que colocar na aula para fazer sentido. Tem que trazer mudança. A aprendizagem tem que trazer transformação. Conhecimento gera transformação. Então, se ele não está sendo transformado pelo conhecimento, ele não está aprendendo. Essa é a definição da Nathalie. A aprendizagem, ela é influenciada por fatores genéticos, neurológicos, claro, né, gente? Acontece no cérebro, psicológico, educacional e social. Quando um ou mais desses fatores estão sofrendo comprometimento, ou seja, o genético junto com o psicológico, ou o social junto com o educacional, quando mais fatores estão causando prejuízos no processo da aprendizagem, né? Então, se tem mais fatores comprometendo, vai gerar maior prejuízo. Então, cuidado. A gente precisa ter uma noção do que está acontecendo, o que está influenciando nessa dificuldade. E, tem muita gente que confunde a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Eu já fiz post, tá aqui no meu Instagram, né, no carro de carrossel, que é aquele que você vai girando pro ladinho, sobre a diferença entre dificuldade e transtorno. Já comentei isso em algumas lives, inclusive no Café Pedagógico, mas eu vou reforçar mais uma vez que não é a mesma coisa. Dificuldade de aprendizagem é diferente de transtorno de aprendizagem. Vamos lá. Dificuldade é uma dificuldade de assimilar, de acompanhar determinados conteúdos. Transtorno é uma disfunção neurológica de assimilação de conteúdos referentes à escrita, referente à leitura, referente à capacidade de matemática. Então, vou repetir mais uma vez. Transtorno de aprendizagem tem origem neurobiológica que afeta o aprendizado e a inteligência de um indivíduo em várias áreas de sua vida. Dificuldade é a condição que existe um obstáculo específico para o desenvolvimento, que pode desaparecer espontaneamente ou com algum monitoramento pedagógico, com algum auxílio pedagógico. Transtorno não desaparece, dificuldade sim. Uma criança com transtorno, ela pode ter dificuldade. Porém, uma criança com dificuldades não necessariamente tem um transtorno. E aí? Professor, você não dá diagnóstico. Você observa, você anota. Então, fique atento aos sinais. Estude, entenda um pouquinho, né, sobre quais tipos de transtornos de aprendizagem existem. Né? Tenta identificar se é um pouquinho que falta para ele conseguir compreender, se é uma dificuldade. A gente tem que tomar cuidado. Não vai rotulando, né, aluno? Não faça isso não, ok? Então, por isso, você que é educador, tem que ficar muito atento. Porque as crianças, elas percebem quando elas não estão conseguindo acompanhar os seus amigos. Elas podem se sentir frustradas por não estar dominando esse assunto, mesmo sabendo que elas estão se esforçando. Eu escuto muitos alunos falando, professora, mas eu estudei tanto para essa prova e eu não consegui. O que está acontecendo? Então você, professor, tem que ficar muito atento com essa dificuldade, tá? Ok? Para ver se isso está afetando o emocional deles, se isso está desestimulando eles de aprender, de estudar.
Eu sei que você gostaria, gente, de verdade, eu sei porque eu também gostaria. Me coloco no lugar de vocês. Quem sabe aqui, eu sou professora já há muito tempo. E eu sei que você gostaria de pegar na sua turma alunos que não possuem dificuldade. Na sua turma, alunos que não tenham transtorno de aprendizagem. Nossa, o mundo ideal. Mais ou menos isso. Mas eu sei também que você gosta de enfrentar desafios. Eu sei que você se sente realizado, realizada quando você vê o seu aluno se desenvolvendo. É maravilhoso, é gratificante, aquece o nosso coração, não é mesmo? Se você é professor, está começando agora, né, essa carreira, saiba que não é fácil. Muitas vezes, no decorrer aí do ensino, a gente vai encontrar alguns problemas. E esses problemas vão deixar os nossos alunos paralisados. E aí eles não vão conseguir mais aprender. E às vezes, eles vão ser rotulados por amigos, rotulados por familiares e rotulados até por professores. Dentro de um corpo docente, tem professor que rotula sim aluno. Então, a nossa missão não é dar rótulo para aluno, não, né? Chamar ele de preguiçoso, chamar ele de indisciplinado, e outras coisas, mas a nossa função é a gente se aproximar do nosso aluno, conhecer as histórias dele. E agora, início de ano, é importante, ainda nesse momento que a gente está voltando do super isolamento, perguntar para o seu aluno de que escola que ele veio, o que ele mais gostava daquela escola, qual que era a matéria que ele mais gostava. Mesmo se você é professor específico de uma matéria, então, por exemplo, professor de história, ele pode perguntar para o aluno, né, qual matéria você mais gostava. E se ele não falar que é história, não tem problema. As matérias, elas têm o poder de uma relacionar com a outra. Em algum momento você vai conseguir pegar aquela disciplina que a criança gosta e colocar no seu conteúdo. Então, conhecer o que ele mais gosta, o que ele mais gosta de fazer, o que ele fazia muito naquela escola, o que ele não gostava, né? Pergunta como é que foi as aulas dentro de casa, se ele assistia as aulas direitinho, ou se ele só ligava, né, e voltava para a cama. Ou se ele conseguia assistir em tempo real, se a aula era ao vivo, ou se ele assistia depois gravado mais tarde. Porque às vezes a mãe estava usando o computador naquela hora. Gente, a gente passou por isso. Todo mundo dentro de casa trabalhando. E tem 2 computadores dentro de casa. O celular não aguenta, né? Então a criança esperava a mãe terminar o trabalho para assistir depois. Então ele não estava ao vivo durante a aula para tirar as dúvidas, porque é diferente assistir um vídeo gravado e você estar assistindo a aula e participando ali da aula, né? Às vezes uma brincadeira com um amigo, algum comentário fez sentido naquele momento, e quando você está assistindo ali o vídeo, você fala assim, nossa, né? Corre, não quero ouvir esse comentário. Entende? Então, preste atenção nesses sinais, converse com eles. O que ele fez nas férias, o que ele gosta de fazer em casa à tarde. Sempre alguma coisa que ele falar, você consegue usar no seu dia a dia. Tem aluno que já tem sonhos do que eles querem ser quando crescer, né? Então, aquele que quer ser bombeiro, aquele que quer ser médico, aquele que quer ser jogador de futebol, aquele que quer ser skatista. Gente, tem tanta coisa para você aplicar da sua disciplina nesses contextos, tá? Então, faça sempre uma avaliação diagnóstica, né? Levante dados sobre o seu aluno, não só sobre aquilo que você precisa para continuar o seu conteúdo, mas coisas que vão acrescentar no seu conteúdo. Porque muitas vezes, pessoal, dificuldade, a defasagem de aprendizagem, ela pode ser mais emocional. Mudou muito de escola, essa questão mesmo de pandemia, não ter acesso à internet, trocou muito de professor, alguém da família morreu, e a gente sabe que esses anos foram muito difíceis por causa disso. Nós perdemos pessoas nas nossas, né, no nosso ambiente familiar, no nosso círculo de amizades, né? Às vezes
chegou irmãozinho mais novo, né? Nessa pandemia teve gente aí que decidiu aumentar a população, né? E aí a criança se sente mal, por mais que ela fala que ela ama o irmãozinho, vai ser o amiguinho dela, ela vai ter essa sensação de perder aquele espaço, que ele vai ter que dividir aquele espaço. Então, tenta entender o que aconteceu. Às vezes os pais se separaram, o índice de separação aumentou com a pandemia, as pessoas tiveram que conviver mais, né? O tempo todo dentro de casa. Então, acontece mesmo, e isso envolve dificuldade de aprendizagem. Isso afeta o aprendizado. Briga constante entre familiares. O jeito que a mãe conversa com o filho, o pai conversa com o filho. A famosa comunicação não violenta tem que ser aplicada dentro da sala de aula, mas também tem que ser aplicada dentro de casa. Quantas vezes a gente fala palavras que destroem os sonhos dos nossos alunos? Quantas vezes a gente fala palavras que destroem os sonhos dos filhos? Então, às vezes essa dificuldade de aprendizagem é emocional. Conversa com a família do aluno para ver se as histórias estão batendo. Entenda o que aconteceu. Entenda o que está acontecendo. Como eu já disse, a dificuldade ela pode vir de fatores orgânicos e emocionais. Então é importante que você esteja atento. Aproxime-se do seu aluno. Você precisa conhecê-lo. Ai, meu Deus, a minha bateria. Não, acho que dá até o final da live. Os tipos mais comuns de dificuldades de aprendizagem vão envolver sim a parte da leitura, a parte da escrita, a parte do raciocínio, mas a gente tem que ficar muito atento, né, auxiliando esse desenvolvimento, auxiliando esse processo educativo, para realmente tirar a dúvida se é uma dificuldade, um obstáculo pequenininho que não está deixando ele chegar no nosso objetivo final, ou se é alguma coisa maior. Tá? Como eu já disse no comecinho dessa live, a dificuldade de aprendizagem aparece, né, em pessoas que têm transtorno de aprendizagem, mas não necessariamente alguém que tem transtorno de aprendizagem, não necessariamente alguém que tem dificuldade de aprendizagem tem um transtorno. Então tem que tomar muito cuidado, certo? Tem que saber a diferença. E então a gente tem que ficar atento, muito atento, porque a gente tem que saber se é preguiça. Se é cansaço, se é sono, se é tristeza, se é uma agitação, e às vezes essa agitação é porque ele vai para casa do amiguinho, é porque ele vai fazer uma viagem que ele, né, tá esperando muito tempo, é porque ele vai ganhar alguma coisa. Conversa. Você não tá ali só para dar aula do teu conteúdo, você tá ali para educar, acolher, né? Se é falta de organização, a dificuldade dele está acontecendo por causa de falta de organização. Ensina ele a se organizar, ensina ele a organizar o caderno, ensina ele a arrumar as tarefas, confere na agenda se ele anotou certinho, manda bilhetinho, avisa várias vezes verbalmente, de forma escrita, tá certo? Ajuda ele a se organizar. Então existem vários fatores que vão estar relacionados com essa dificuldade e a gente tem que ficar atento. E assim, muda sempre a sua forma de ensinar. Mude suas metodologias. Ensine a mesma coisa, mas de jeitos diferentes, de maneiras diferentes. Ai, gente, é tão bom quando você percebe que um aluno tem facilidade para escrever aquilo que ele está pensando. Aí você percebe depois que tem um aluno que ele não tem facilidade de escrever o que ele está pensando, mas ele tem facilidade de falar o que ele está pensando. Aí você fala, vamos agora perguntar para ele, para ver se ele está me entendendo. Né? Então, aquele você vai falar assim, escreve aí o que você está pensando. E aquele outro, fala aí o que você está pensando. Né? Então, às vezes aquele aprende de uma forma mais centrada, tem aquele que precisa de silêncio para se concentrar. E tem aquele que ele aprende brincando, pulando, relacionando. E dentro da aula, a gente tem vários alunos que aprendem dos jeitos mais diversos, das maneiras mais, incríveis. Então a gente tem que criar maneiras diferentes de ensinar, tá?
Como vocês já sabem, né, assistem aí, né, os meus stories, eu gosto de fazer muita coisa diferente com os alunos. Então tem hora que eu peço pra fazer teatro, tem hora que eu peço pra fazer maquete, tem hora que eu peço pra fazer jogo, tem hora que eu peço pra fazer texto, tem hora que eu peço pra fazer a apresentação pro PowerPoint, tem hora que eu peço pra responder simplesmente uma questão da apostila. É isso que a gente tem que fazer. Metodologias diferentes. Pois, se a dificuldade ela já existia, é porque os métodos tradicionais não foram tão complexos, que por mais que a criança, o aluno queira aprender, existe essa defasagem, existe essa falta daquela coisinha. E aí ele não consegue aprender o próximo nível. Então a gente tem que descobrir qual foi o obstáculo, que foi que impediu que ele avançasse para o próximo nível, né? E em que etapa do jogo que deu game over. Ele não foi para a próxima fase. E como é que faz o jogo quando você tem o game over? Não é voltar? Começa tudo de novo. E vai nas etapas e não, peraí que agora eu já vou fugir aqui do inimigo e pá. Então é isso. Você vai ter que dar uma voltadinha, vai ter que dar uma detectada no que aconteceu nesse caminho, qual foi o obstáculo que ele caiu, que empacou, certo? É importante acompanhar, tá? Porque as dificuldades, elas, na maioria das vezes, elas são momentâneas. Elas não são muito duradouras. E se for, gente, a gente precisa sim conversar com a família. Se for, a gente precisa sim pedir ajuda para um outro profissional. Porque você não precisa dar conta de tudo dentro da sua sala de aula. Você tem esse apoio da sua coordenação, esse apoio da direção, esse apoio da família. Comunique com a família, estou fazendo determinadas atividades, estou vendo que nessa ele tem mais facilidade, nesse outro estilo ele não tem, né? E começa a auxiliar a família como trabalhar em casa. E fale para a família, se vocês tiverem condição, procura ali, algumas vezes um professor de reforço. Porque aquilo que a criança que está faltando ali nela é o conteúdo lá de trás, ele não consegue ir para frente. Teve uma vez que uma professora veio me perguntar, que vocês sabem que eu dou mentoria para professores também, né? E ela veio falar para mim, eu não consigo ir para frente com esse aluno. A mãe me contratou para ser professora dele, do conteúdo da escola, e eu não tô conseguindo. Ele não tá aprendendo. E ele sim tem transtorno, tá? E junto com o transtorno, claro, tem dificuldade. E a minha orientação para essa professora foi, volta nos anos anteriores e continua. E o resultado foi surpreendente. A gente precisa voltar. É igual na nossa vida, não tá dando certo por um caminho, que a gente faz? Volta, avalia e começa de novo, não é mesmo? Então volte. E aí o que acontece? Na sala de aula às vezes não dá pra voltar, não é, professor? Pai, entenda isso se você está assistindo minha live. Não dá pra voltar nem sempre. Tá? E aí, o que a gente vai fazer se não dá pra voltar? Pede auxílio de um professor particular. Pede um reforço. Ok? Se a escola não oferece, pede pro pai tentar pedir para algum amigo, alguma coleguinha, dar esse reforço pro amigo, pro seu aluno. Tá? Agora, que fique muito claro, assim como a dificuldade de aprendizagem, assim como o transtorno, desculpa. A dificuldade de aprendizagem também tem níveis, do mais simples até o mais complexo, e a gente precisa avaliar em que nível que essa criança tá. Mas não é falta de inteligência, tá certo? Não é falta de motivação para estudo. É importante ressaltar que todos nós temos dificuldade para aprender alguma coisinha, tá? A gente tem mais facilidade para algumas coisas, mais dificuldade para outras coisas. Então, se o seu aluno apresentou uma nota vermelha, o seu filho fez uma nota vermelha em alguma avaliação, é normal você ficar meio assustado, né? É normal você ficar meio um pouquinho triste, falar, poxa, eu expliquei isso 1 milhão de vezes. Mas você precisa chamar a criança para perto, o seu aluno para perto, como eu já falei no começo da aula. Questiona ele, vê se ele não sabia mesmo ou se ele não entendeu a pergunta. Tenta perguntar o que estava acontecendo naquele dia da prova, um dia antes da prova, como que foi o dia dele, como que foi a rotina dele,
né? Para você conseguir auxiliá-lo. E, gente, avaliação, prova, não é a única forma de avaliar um aluno. Eu sei, gente, que não acontece com o ensino infantil, que não acontece, a maioria do professor do ensino fundamental também tem outros tipos de avaliar o aluno. Mas tem professor de ensino fundamental, de ensino médio, de faculdade, que só avalia aluno através de prova. Tô mentindo? Se você é professor e você faz isso, para de fazer. Para agora. Tá começando o ano, para. É mais fácil? Claro que é, né? Pega a prova, corrige, pá. Essa é a nota do aluno, essa é a média dele, pronto. Se ele quiser, ele que estude, ele que melhore. Coloca no lugar do aluno. Sabe a empatia, gente? Então, se coloca no lugar do aluno. Lembra que como que foi seu aprendizado na infância, na adolescência, na faculdade? Você gosta de ser avaliado mediante os seus resultados? Pensa. Por exemplo, se a sala de aula vai mal na prova, a culpa é toda e única, exclusivamente sua? Pontinho de interrogação. Eu sei que a sua resposta vai ser não. Mas existe uma verdade nessa minha pergunta. Nós, professores, não somos responsáveis por transmitir o conhecimento. Nós precisamos avaliar e transformar a nossa forma de ensino. Porque os nossos alunos precisam ser transformados em nossas aulas. Como eu já disse lá no comecinho da live, aprender é um processo que acontece no cérebro. Qual é o objetivo de aprender? Modificar comportamento, promover melhorias, adaptações para o meio. Se o seu aluno será seu aluno por um ano, alguns anos, o que você ensina, ele irá levar pela vida. Ele levar para a vida toda. Entenda essa responsabilidade. Assuma essa responsabilidade. Queridos, comentem aqui o que vocês acharam da live. Se você tem algum aluno com dificuldade de aprendizagem e você quer alguma orientação, pode comentar, pode me mandar nos inbox. Que é importante, no direct, né? No direct. Que vai ser muito importante para mim poder te ajudar. Minha missão é transformar o ensino. E eu quero te ajudar. E a internet está aí para ajudar muita gente de vários lugares diferentes. Nós temos essa responsabilidade. Ah, meu aluno está com dificuldade de determinado assunto. O que eu posso fazer? A Nathalie vai te ajudar. A Nathalie vai fazer uma live, quem sabe, para falar sobre esse assunto. Convido você a estar sempre consumindo meu conteúdo. Todas as manhãs, nosso café pedagógico. Os vídeos curtinhos que eu posto. Os carrosséis, os posts. Tem muita coisa legal aqui para você. Vai te ajudar bastante. Na live de hoje nós falamos sobre dificuldade de aprendizagem. Todos nós podemos ajudar os nossos alunos a melhorar, a passar de fase, não é? A responsabilidade é nossa também. Um ótimo sábado para vocês, um ótimo final de semana. Se você gostou dessa live, compartilha! Passa, o que é bom a gente passa para os outros. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até as próximas lives. Lembrando de que de quinta-feira a gente tem a série Meu Filho Não Gosta de Estudar. Tá sendo muito bacana essa série. Compartilha também com famílias que estão tendo essa angústia, né, que a criança não tá indo pra frente. Às vezes tem algumas dicas que eu posso ajudar o seu amigo, a sua família. Mais uma vez, beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.